Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Então vamos lá? Dizem que os arcontes, draconianos, reptilianos e greys aportaram em nosso universo vindo por um buraco negro e logo começaram a criar confusão por aqui. Isto é verdade? Eles vieram ou foram expulsos do universo anterior? Pergunta muito fácil de ser respondida. Ouça alguns vídeos atrás onde eu expliquei a chegada dos escuros. Nada mais eu vou dizer. Acompanhando o mapa geológico do fundo dos oceanos, percebe-se a cadeia de montanhas no leito do Atlântico, que é a parte que submergiu de Atlântida, a leste de Madagascar, plataforma de que teria sido Lemúria, e mais a leste o que teria sido o continente de Mu, que engloba o Havaí e a Ilha de Páscoa. Estes continentes coexistiram ou eles existiram em tempos diferentes da história? A submersão explicaria, assim, a existência de areia nos desertos, bem como lagos de sal no meio do continente, a 2.000 metros de altitude, a existência de conchas no meio do continente, pois as placas de um lado descem e de outro têm de subir. E onde hoje é deserto, no passado já foi mar, correto? O que você quer que eu lhe responda? Que tudo o que você disse está correto? Não há muito mais o que explicar. O seu planeta sofreu uma grande mudança continental há tempos atrás. Exatamente na época em que essas cidades submergiram. Não, elas não aconteceram ao mesmo tempo. Lemúria e Atlântida aconteceram em épocas diferentes no planeta. Mas daqui a um tempo, vocês todos vão começar a se lembrar de tudo isso que aconteceu. Então eu não vou dar mais informações para que vocês não tenham informações para confundir a mente de vocês. Então aguardem e vocês saberão de tudo. Nos outros planetas, todos possuem os sete corpos: físico, etéreo, astral, mental superior, corpo causal e presença eu sou. Como são os corpos superiores de seres que têm aparência de animais, como os insetoides? Eu vou dizer para você que cada roupagem tem uma característica. Mas sim, podemos dizer que é regra, que todas as almas se revestem de todos esses corpos. Não haveria por que ser diferente. Os animais, e mesmo aqueles menores, têm estruturas diferentes. Eles não precisam evoluir conscientemente. Eles só têm a consciência da sobrevivência. Quanto menor o animal, menos corpos ele tem, porque a sua consciência de sobrevivência passa a ser cada vez menor também. Por isso a sua existência é tão rápida. Então, é um assunto que não vale a pena aprofundar aqui. Mas as estruturas, sim, se repetem em todos os seres do universo. Como é constituída a pele dos povos azuis? O que lhes confere esta cor? Uma vez que em nós é a melanina que nos dá as cores marrons em maior ou menor intensidade. Seriam as representações de alguns deuses hindus com pele azul alguma dessas raças físicas de pele azul? Eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Vocês são capazes de conhecer todas as substâncias que existem no universo? Claro que não. Então vocês, hoje aqui neste planeta, vocês têm uma limitação
das moléculas que ocorrem nos seus corpos. Em outros astros, existem outros elementos químicos, podemos dizer, com outras formações. Então, de que adianta eu dizer para você com o que provém a pele de cor azul? Da mesma forma como você menciona que aqui é a melanina, lá é uma outra substância, uma outra molécula, própria para as temperaturas e para a atmosfera do local onde eles vivem. Cada um de vocês está perfeitamente adaptado ao astro onde vive. Por isso as diferenças de corpos, de cores, de gravidade, de uma série de coisas. Cada ser é planejado especificamente para aquele astro, para o meio que ele irá viver, para o meio que ele irá sobreviver. É possível a pessoa ser levada a outros planetas e estrelas quando em desdobramento, ou só sendo abduzido, uma vez que o corpo precisa ir junto? Vocês podem ir aonde vocês quiserem via projeção astral. O seu corpo etéreo pode se deslocar para onde o seu eu superior quiser. Fisicamente, vocês só podem ir, obviamente, carregando o corpo físico. Mas o seu corpo etéreo pode ir aonde você quiser. Ou você acha que, como vocês se veem nas naves, vocês não foram até lá? E não foi fruto da sua imaginação. Foi o seu corpo etéreo que se deslocou lá para lá através de projeção astral. Como o próprio nome já diz, não é que o seu corpo etéreo saia do seu corpo e vá para lá. O que é uma projeção? Imaginem vocês num cinema. Aquilo que está na tela não está acontecendo no momento. Aquilo está sendo projetado a partir de um filme, onde uma grande máquina amplia aquela imagem e ela se projeta na tela. Então, da mesma forma, vocês se projetam para outro lugar. Não fiquem assustados, vocês têm essa propriedade. É que vocês não conhecem. Mas vocês têm essa propriedade de se projetar para onde vocês quiserem, com a sua consciência junto. É como se vocês estivessem lá, literalmente, fisicamente. Inclusive, quem se observar, muitas vezes consegue ver até o seu próprio corpo. Mas na grande maioria das vezes vocês é como se fossem apenas uma consciência que está ali, observando tudo, participando daquele momento, sem estar fisicamente ali. E os seres que conversam com vocês, estes não. Estes podem estar fisicamente conversando com vocês. E eles entendem que aquilo é uma projeção astral. É como se vocês fossem o que vocês chamam de espírito aqui, que vocês veem apenas aquele contorno. É da mesma forma que eles veem vocês, como um contorno. Mas é uma projeção do seu próprio ser. Nada seu vai até lá. Porém, esta projeção é exatamente o seu ser. Então você tem consciência e tudo que for feito em você lá, o seu corpo aqui vai sentir. Toda a sua estrutura corpórea vai sentir. Desta forma são feitos tratamentos. Nenhum de vocês é deslocado para lá. Nada de vocês é levado para lá. Uma projeção astral do seu corpo é levada para as naves e tratada. E todo esse tratamento, quando essa projeção retorna, se acopla a todo o seu corpo. Apenas isso. Poderia nos explicar o motivo de se segurar a prata durante a meditação do portal 1111? Isso já foi explicado.
Eu já expliquei sobre isso na época do portal. Superman, Batman e outros super-heróis, assim como os contos de fadas, faunos, centauros, cavalo alado, unicórnio, estes seres são seres reais, são elementais ou foram resultado das misturas genéticas do passado? São de outra dimensão ou existiram na nossa terceira dimensão? Poderia falar a respeito? Acho que você confundiu um pouco as coisas. Os super-heróis foram criações humanas. Eles nunca existiram. Existe em algum livro de história de vocês alguma coisa mencionando algum super-herói que vocês conhecem? Então, não tem nada a ver. Isso foi criação de uma mente humana. Posso dizer, inclusive, que foi uma mente humana bastante evoluída, que trouxe essas figuras como um alento à sociedade, de que existem seres com poderes e que podem lhes ajudar. É como se fosse uma fantasia real. Não real o super-herói citado ali. Isto não existe em lugar algum. O que existe é o poder que alguns seres têm, que, aliás, vocês também têm. Então é como se fosse uma constante briga do bem contra o mal, onde o bem sempre vence. Apesar de sofrer muito, de muitas vezes parecer que o bem foi vencido, no final o bem sempre vence. Mas tudo foi fruto de uma mente evoluída. Quanto aos elementais da natureza, isto não é fantasia. Contos de fadas também foram criados pelos homens, mas as fadas não. As fadas existem. Por mais que muitos digam que os unicórnios não existem, eles existem. Então, meus irmãos, vocês têm que abrir um pouco mais as suas mentes. Tudo isso que já foi contado em seus livros de histórias para as crianças, isto não foi plantado da mente dos autores de uma forma tão criativa. Não. Muitos autores viveram estes momentos e apenas as suas almas relembraram momentos que eles já haviam passado. Vou dar um exemplo muito importante. Vocês têm uma série de filmes que tem passado no seu cinema sobre guerras intergalácticas, onde o mal prevaleceu sobre as pessoas durante muito tempo. Mas no final ele foi vencido. Esta série não foi imaginada da cabeça de quem a criou. A alma dele viveu esses momentos. Por isso, tantos detalhes, tantas histórias bem conectadas. Foi uma vivência daquela alma. Não vou dizer que tenha sido aqui, no planeta Terra. Isto eu não vou afirmar. Eu posso afirmar que vocês estão vivendo algo parecido. Então, muitas coisas que são criadas por seus escritores ou inventores, isto não vem de uma mente criativa pura e simplesmente. Isto vem de vivências de alma. E que simplesmente ele acha que está tendo uma excelente ideia. Não.
É a alma dele contando toda a sua história. Apenas isso. Pode nos falar sobre a eutanásia humana e animal e a cremação de corpos? Isto também já foi falado. Os cientistas descobriram que os sistemas e galáxias são ligados entre si por filamentos que formam uma espécie de teia cósmica. O que seriam estes filamentos? Para que servem? Eu não vou comentar o que os seus cientistas descobriram. Nada tenho a comentar. Muitas vezes os seus cientistas precisam descobrir algo de tempos em tempos. Porque senão, na verdade, a função deles acaba ficando obsoleta. Então eles têm que descobrir alguma coisa. E aí alguém vê alguma coisinha estranha. Ah, então isso é isso. Os seus aparelhos não são capazes ainda de reconhecer exatamente o que há no universo. Sim, vocês estão evoluindo. Vocês já evoluíram muito em relação às informações que vocês tinham há muito tempo atrás. Mas seus aparelhos ainda têm que evoluir muito para poder entender realmente o que há no universo. Neste momento ainda não. Como é a vida no Sol? Quais dimensões há vida? Ou é apenas um portal de energia e dimensional? Telescópios da NASA vêm captando algo que se parece com grandes naves entrando e saindo da estrutura do Sol. Eu já respondi também sobre o Sol. Procure. Gostaria de saber sobre a nova substância usada para combater a sepse, IRSH. Meus irmãos, o que eu acabei de falar ainda há pouco, vocês sempre tiveram almas evoluídas encarnando com uma sabedoria especial para que a sua civilização evoluísse. Caso contrário, como eu já disse, aqui também vocês estariam batendo na cabeça um dos outros com pedaços de madeira. Ainda estariam na Idade da Pedra. Porque a evolução seria muito lenta. Visto que a evolução das espécies acontece, concordo, mas ela é muito lenta. Então, de tempos em tempos, colocamos pessoas inteligentes para que as coisas comecem a acontecer, para que as coisas comecem a dar certo, para que vocês evoluam. É desta forma que vocês vêm se mantendo nesse planeta a despeito de tudo que foi feito contra vocês. E isso eles não podem impedir. Apesar de a alma esquecer tudo o que ela fez em vidas passadas, o conhecimento é uma coisa que a alma não esquece. Então, cada vez que a alma encarna, ela vai se lembrando pouco a pouco de determinadas coisas e vai criando coisas novas. Esta substância está vindo para ajudar. E cada vez mais vocês vão descobrir novas substâncias que ajudarão no tratamento das infecções. É só isso que eu posso lhe dizer. Isso é o avanço da sua medicina. E cada vez mais acontecerá mais avanços. Gostaria de saber se a técnica renascimento é válida. Esta técnica consiste em ampliar alguns problemas através da respiração. Eu vou dizer o seguinte:
Vocês não têm consciência da importância da respiração no corpo de vocês. Não só apenas no corpo físico, em todos os seus corpos. Quando vocês estiverem extremamente estressados, experimente se sentar e respirar profundamente 3 vezes. Vocês verão que automaticamente todo aquele nervosismo, todo aquele estresse, aos poucos vai se abrandando. Então a respiração tem a propriedade de mudar a frequência energética dos seus corpos, de mudar todo o desequilíbrio para o equilíbrio. Então, qualquer técnica que use a respiração é boa, é importante. Agora, dizer para você que apenas no respirar eu vou curar traumas, aí eu vou dizer para você que estamos indo um pouco longe demais. É preciso que seja feito um trabalho energético paralelo para que esses traumas sejam curados. Não é apenas a técnica da respiração. É o que eu tenho dito para vocês, meus irmãos. Muitas técnicas, muita coisa está aparecendo. As pessoas estão encontrando formas de melhorar a vida humana. E logo isso é batizado como uma nova técnica. Não vou dizer para você que a técnica não é válida. Sim, ela é. Mas não apenas ela em si não traz o benefício que está sendo dito. Tem que ser feito um trabalho em paralelo, como se fosse um trabalho psicológico, para que a técnica realmente venha a trazer o benefício 100% do que a pessoa precisa. Caro Arcanjo Miguel, se possível, gostaria que falasse sobre esse grupo ou seita Alatra Izana. Quem quiser pesquisar a respeito, fique à vontade. Apenas sugiro que vista o meu manto com muita força e muita fé. O que você quer que eu diga? Vocês acham o quê? Que os escuros não teriam representantes na internet? Que eles só ficam apenas energizando os vídeos dos outros? É claro que não. Então é só isso que eu tenho a dizer. Não vou comentar aqui o que teria que ser comentado. É o que eu disse. Quem quiser saber, procure, porque eu não vou comentar aqui. O que você quer que eu diga? Que é real? Sim, é real. São eles. Pronto. Já respondi a sua pergunta. Não há mais o que dizer. Meu Arcanjo Miguel, como faço para desfazer a maldição do jogo, das dívidas em minha família? Gostaria também que falasse sobre a MadBad. Tem site que diz que será gratuita e soube que ela custará 150 mil euros. Em relação à maldição do jogo, como você diz, das dívidas em sua família.
Você deverá procurar uma técnica que possa mexer nos registros acásticos das pessoas envolvidas, mas isso tem que partir delas. Apenas isso. Sobre o que você chama de Medbed, muita coisa vai começar a aparecer. Muita coisa será revelada. Agora eu diria para você o seguinte: vocês estão numa fase de transição em que estão evoluindo da terceira para a quinta dimensão. O que está acontecendo no seu planeta é a mais pura doação de amor e de luz que já se viu no universo. Tudo começou em 2012. Quantos anos já fazem? E esses seres de luz estão aí. Abandonaram suas famílias, suas casas, em detrimento da ascensão deste planeta. São voluntários totalmente engajados nesta causa. Então não teria sentido algum que houvesse qualquer tipo de tratamento e que fosse cobrado fortunas por ele. Eu disse ainda há pouco que vocês são tratados via projeção astral. Então, cuidado com essas coisas mirabolantes que aparecem cobrando fortunas porque se fosse uma coisa realmente tão boa, várias naves sairiam cheias todos os dias para lá para resolver o problema de muitos humanos aqui na Terra. Nós seríamos os primeiros a fazer isso. Então vamos ter cuidado, hein? Porque muita coisa vai aparecer. Muita coisa mirabolante vai começar a aparecer. E percebam que sempre terá a energia do dinheiro envolvida. Se existem tantos seres de luz à volta do seu planeta e fazem viagens galácticas todo o tempo, por que cobrar tão caro? Pare e pense. Ouvi vídeos sobre os homossexuais e a resposta do arcanjo Miguel, onde Deus o Divino vê nossa alma, nossa luz, não importa a nossa opção sexual. Entendi isso, mas minha dúvida é por que então Deus pediu para Moisés, nos 10 mandamentos e no Antigo Testamento, que o homossexualismo era algo detestável aos de Deus. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Eu não vou comentar aqui o que está escrito nos seus livros. Eu acho que eu já falei bastante sobre isso. O que eu falei está dito. Você está contestando o que eu disse? Apenas isso. Você está me colocando um pedaço de um livro, contestando o que eu disse?
Eu não vou falar sobre livros. O que eu disse está dito. Ponto final. Meu arcanjo Miguel, nesse processo tenho me visto em cruzadas, com uma vida de guerra, ouço trotar de cavalos, gritos e choros de horror. Sinto que matei e feri muita gente. Sinto que fiz mal para muita gente. Ora me vejo bruxa, e quando consigo ver um rosto, vejo uma parte dele como uma cobra ou um lagarto. Fico em pânico sempre, principalmente quando percebi que se tratava de mim mesma. Peço ajuda dos seres de luz, peço socorro aos mestres, grito aos anjos e arcanjos, e finalmente, como que acordo, parece pesadelo. Mas é tão real. Não costumo lembrar de sonhos, mas tenho sonhado com frequência a mesma situação. Faço a oração do perdão, Ho'oponopono. Sinto dores, sinto tristeza, até que posso confiar que não é uma ilusão criada pela minha mente. Às vezes fico na dúvida. Às vezes consulto o meu íntimo e ele me responde: você sabe que foi real? Aquilo foi você, era você. Mas é duro, é cruel e triste. Sinto que todo perdão não é suficiente para limpar o que fui e fiz. Sempre senti uma conexão com plantas e animais muito forte. Lembro que ainda criança dizia para minhas bonecas que eu era uma bruxinha boa. Minha avó era curandeira e fazia orações com plantas. Eu ficava alucinada, às vezes me sinto não merecedora e penso que um dia saberei o porquê disso tudo. Será que depois disso tudo estou pronta para esse despertar? Posso quebrar essa corrente para meus filhos pequenos ainda não herdarem esse karma? Posso ascender com tanta coisa ruim nas costas? A sua pergunta é bem grande, mas ela é bem interessante, porque muitos não têm coragem de relatar o que você relatou e passam pelo mesmo problema. Eu já disse aqui e tenho repetido várias vezes que pouquíssimas almas neste planeta nunca mataram ninguém. Então, este estigma, esta mancha, está nos acásticos de todos vocês. E apenas pergunto a cada um de vocês quantas vezes vocês reencarnaram nesse planeta. Eu poderia afirmar que milhares. Pois é muito tempo de vivência aqui. Então muita coisa feita já foi apagada. Não apagada no sentido de sumir, mas já foi resgatada, já foi cumprida aquela lição. Então não adianta vocês ficarem agora se sentindo sujos, não merecedores, incapazes de merecer o despertar, a ascensão. Para quem está acompanhando as cartas de Cristo, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você leu a carta número 1? Como era a vida de Cristo antes dele ir para o deserto? Não, eu não estou julgando ele. Longe disso. Eu estou colocando uma realidade onde ele mesmo conta que ele vivia como um humano como outro qualquer. Apesar disso, ele foi impedido de ser quem ele é? De ser a alma que ele é? Então não fiquem se julgando, se recriminando, se condenando por coisas feitas no passado. Eu já disse isso aqui e é muito importante que eu repita. Muitos de vocês já se descobriram reptilianos,
ou draconianos, não importa. E aí vocês se odeiam por causa disso. A minha pergunta única e direta é: como é o seu coração hoje? Se ele é cheio de ódio, se ele confirma toda a maldade que vocês já fizeram um dia, então eu diria que vocês estão deixando toda essa carga genética falar mais alto. E que vocês não terão lugar na quinta dimensão. Agora, se vocês têm um coração puro, vibram luz, vibram amor, estão fazendo todo o caminhar para chegar até a quinta dimensão. O que importa? De onde vocês vieram? O que importa é a origem da sua alma? Eu tenho ensinado para vocês muitos procedimentos de limpeza. O procedimento do perdão é o melhor deles. E é o que todos vocês deveriam fazer sempre. Não só uma, 2 vezes. Porque como vocês viveram milhares de vidas, até que todas elas sejam atingidas, muitas velas vocês terão que acender. Então repitam esse procedimento uma vez por semana. Não tem que especificar a quem vocês estão pedindo perdão. Apenas peçam. Peçam perdão àqueles que vocês magoaram, feriram, mataram. E vocês começarão a se sentir muito melhores. Façam isso. Porque com isso vocês estão limpando cada vez mais todo esse sentimento pesado que tem na sua alma. E que você não vai apagar. Faz parte da sua caminhada. Mas é uma caminhada que ficará aqui na terceira. Como uma história que você viveu, um dia em um lugar, após a sua ascensão. Apenas isso. Não é você que tem que julgar se é merecedora ou não. Não é você quem decide isso. Então, quanto mais você se sentir pequena e desmerecedora, mais você está deixando o seu pé fincado na terceira dimensão. Meu querido Arcanjo Miguel, se puder me responder, eu agradeço. O véu do esquecimento foi colocado nos humanos por quem e por qual razão? Aprendi em um curso de expansão da consciência que existe um filtro que separa nosso inconsciente do consciente. 2 coisas independentes. A primeira eu já expliquei. Não vou repetir. Acho que está muito claro. Se existe um inconsciente e um consciente, tem alguma coisa que separa os dois. Está muito claro isso. Querido Arcanjo Miguel, gostaria que me dissesse se realmente precisamos possuir um cristal para acender a sua energia. Digo isto não porque não os tenha, mas porque de um tempo para cá, quando preciso usar a energia de qualquer cristal, acedo a sua energia com essa intenção, ligando-me ao Deva desse mesmo cristal e trabalho dessa forma. Esta é uma forma correta de o fazer? Os cristais respondem a vocês aquilo que vocês colocam para eles. Eles são extremamente obedientes. Então, cada cristal vai emanar aquilo que você pede que ele emane. Se você se conecta através dos cristais,
com a intenção de amplificar a conexão, assim acontecerá. Se é necessário, não é. Porque nem todo mundo se conecta através de cristais. Só isso. A maioria da comida e bebida que ingerimos está contaminada, seja com agrotóxicos, hormônios, flúor, entre tantas outras coisas. É adequado fazermos suplementação de vitaminas e minerais, naturalmente que devidamente prescritos, ou esses produtos, tal como os medicamentos alopáticos, também estão carregados de chips e outras coisas menos boas controladas pelos escuros. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu já disse isso aqui, que os seus exames são todos manipulados para demonstrar que vocês precisam ter suplementos. Se vocês se alimentam bem, vocês não precisam de nada. E quem é que cria os suplementos? Foi algum ser de luz que trouxe de outra dimensão as latinhas de suplemento aqui para o seu planeta? Com toda a boa intenção do mundo? Ou são as próprias empresas que criam isso? Acho que eu já lhe dei a resposta. Bom, meus irmãos, por hoje está suficiente. Na próxima semana teremos mais. Como eu disse, estamos quase lá. Um pouco mais e vocês já poderão voltar a fazer perguntas. Eu sou o Arcanjo Miguel. Estou aqui, sempre pronto para ajudá-los a entender cada passo dessa caminhada.